Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 8. Vou fazer um chá para você. Ruth, depois de um tempo, quebrou o silêncio. Não quero nada que saia dessa cozinha. Mara permanecia sentada na poltrona, pálida. O gosto do ácido gástrico na garganta lhe dava arrepios esporádicos. Ruth notou que o balde que usara para limpar o vômito da amiga ainda estava no canto da sala, exalando mau cheiro. Já volto, anunciou, antes de ir lidar com aquilo. Não me deixa sozinha, Mara gritou num arrobo de desespero. No impulso, Ruth voltou para o lado da amiga e agarrou-lhe a mão, úmida e fria. Não vou a lugar nenhum, fica tranquila. Que tipo de filha da puta faria isso? Que brincadeira foi aquela? Eu não sei, amiga. Mara olhou para ela como se fosse louca. Só pode ter sido aquele caseiro demente. Sou uma idiota mesmo. Que prefeitura paga caseiro para sítio abandonado, meu Deus do céu? Isso deve ser um bandido, um grileiro de terra. Deve ser do MST, sei lá. Calma, cara, calma. A gente vai achar quem fez isso. Ruth não estava convencida de que Sabu era o responsável pelo olho de porco dentro do pudim, mas entendia o raciocínio da amiga. O caseiro era o elemento estranho, aquele que ficou sozinho com o cadáver e quem preparou a comida. Quem mais poderia ser suspeito? Mas Ruth não conseguia esquecer a garotinha, com o sorriso fantasmagórico, parada na porta do quarto. Aquele era o indício de que Sabu não era a única presença na casa. No entanto, era evidente que o caseiro sabia mais do que dizia. Amigas, tá tudo tranquilo, tá? Já joguei o troço fora, mas nem sinal do fulano, anunciou Edu, voltando da cozinha. Nem sinal dele aqui em cima também. Wagner vinha descendo as escadas depois de checar os quartos. Acho que tá todo mundo de acordo com o que aconteceu, não é? Total psicopata. Nossa anfitriã discorda. Mara reclamou no muxoxo. Tá melhor, meu amor. Como assim, gente? Quem acha que fez isso, Rutinha? Um fantasma? Edu foi da compaixão com a saúde de Mara à indignação com a opinião de Ruth em menos de um segundo. Só acho que temos que falar com ele antes de julgar. Ruth tentou se defender, sem convicção. A menos que acredite que esse sítio seja assombrado, querida, não há o que explicar. Ruth calou-se. Ah, não, amiga. Você acha que tem fantasminha aqui? Mara protestou. Eu disse isso? Não falou nada, na verdade. Mara se levantou, bufando. Edu aproximou-se de Ruth, encolhida no sofá, tentando levar um pouco de alento à amiga. A gente precisa catar nossas coisas e vazar daqui, né, amor mio? Ela olhou para o amigo como se falasse uma língua estrangeira. Ir embora? Mas acabamos de chegar. O Sabu, exatamente. O cara é lelé da cuca e a gente precisa correr antes que volte, não acha? Mas e se algo aconteceu com ele? E se quem fez isso também o pegou? A paciência de Mara era lendariamente curta. Ah, pelo amor de Deus, garota, acho que um fantasma veio, enfiou um olho de porco na nossa sobremesa e sequestrou o caseiro? Não dá. Calma, Mara. Wagner sentiu que era hora de interceder. Como o mais velho do grupo, muito embora detestasse admitir isso, costumava aclamar para si o papel de maduro e sensato quando o sangue dos jovens fervia. Calma o caralho, Wagner! Eu quase comi um olho! Eu sei, eu te entendo. Nós também estamos bolados, amiga. Mas olha, temos de agir com calma agora. Acho que a Ruth não está de todo errada, não. Edu revirou os olhos. Detestava quando o namorado bancava o adulto da roda. Como se fosse mais inteligente, experiente, sensato. Não que isso tudo fosse mentira, mas Edu detestava estar na presença de alguém que agia como se fosse melhor que todos os outros.
Só estou dizendo que a gente não sabe quem fez isso e estamos acusando literalmente a primeira pessoa que encontramos. Isso é preconceito. Edu sentiu que podia soltar fogo pelas ventas naquele momento. O senhor branco rico definindo o que é ou deixa de ser preconceituoso na cara dele. Era demais. Jura? Acha mesmo que é preconceito? Edu foi para cima do amado. Você entendeu o que eu quis dizer, Du? Não estou falando de... De quê? De preto? De pobre? De favelado? Acho que está claro que se tem uma pessoa que não pode ser chamada de preconceituoso, sou eu, né? Wagner respondeu de pronto, sem pensar. Agora era tarde. Por que, Wagner? Porque você me come? Porque me tirou da comunidade? Fala, meu cavaleiro branco. Por que está acima dos meros mortais? Parem os dois. Não é hora de DR, porra. Quero sair daqui. Mara entrou no meio, afastando cada um para seu canto. Maravilha, então são 2 votos a favor de ir. Edu nem perdeu um segundo nisso. Eu não vou. Ruth declarou, seca. As atenções se voltaram para Wagner, já que seu voto poderia decidir ou empatar a questão. Ele respirou fundo, procurando ganhar tempo e calcular as prováveis consequências de cada voto. Se dissesse sim, não tinha certeza de que demoveria Ruth da decisão. Não era do feitio dela mudar de opinião só porque o grupo havia escolhido outro caminho. O resultado seria os 3 abandonando a amiga num sítio no meio do nada, em plena madrugada, na eventual companhia de um psicopata com fetiche de brincar com carcaças e sobremesas. Se decidisse ficar, não tinha certeza se Mara os deixaria ali ao sabor da própria sorte. É verdade que correria o maior risco dirigindo sozinha pelas estradas esburacadas e mal iluminadas no caminho de volta. Ainda assim, a responsabilidade cairia em seus ombros se algo acontecesse. O psicólogo mais bem pago do Rio de Janeiro já havia diagnosticado o complexo de paternidade que Wagner exportava para todos seus relacionamentos. Naquele momento, em silêncio, as crianças esperavam que o grande pai tomasse a melhor decisão para o grupo. Wagner estava prestes a comunicar sua decisão quando Ruth fez um shh ríspido, levando o dedo indicador aos lábios. Em seguida, fez o mesmo movimento na direção do ouvido, pedindo para que prestassem atenção ao som. Ouvir o quê? Não estou ouvindo. Mara foi interrompida por um segundo shh, mais forte que o primeiro. Os olhos de Edu se arregalaram. Também escutou. Alguns instantes depois, foi Wagner que percebeu o som de algo arranhando o assoalho. Um som fraco, mas próximo. Gente, na boa, vocês estão me assustando. Dessa vez, os 3 fizeram shh para calá-la. O arranhar parecia vir do chão, o que os levou a se ajoelharem, buscando localizar a fonte do barulho. Logo, o trio estava com os ouvidos colados no tapete rendado da sala de estar, abaixo da mesinha de centro, entre o sofá e as poltronas. Wagner, me ajuda aqui. Ruth segurou um dos lados da mesinha. O amigo prontamente se posicionou do outro lado. Ai, não acho isso uma boa ideia, não. Edu protestou, sem tentar disfarçar o medo. Os 2 prosseguiram com a remoção da mesinha, sem dar ouvido às queixas. Depois de pousar delicadamente o móvel ao lado da mesa de jantar, Wagner e Ruth voltaram para o tapete rendado. O som parecia ainda mais audível. Ruth começou a enrolar o tapete. Embaixo dele, encontraram um quadrado de madeira de aproximadamente 1 metro. Numa das extremidades, uma fechadura. O barulho de algo raspando a madeira do soalho por baixo era inegável agora, até mesmo para Mara. Sabia que tinha um porão aqui, amiga? Wagner encarou-a. Não, mas acho que tem a chave. Tirou o molho do bolso. Vocês estão mesmo pensando em fazer isso? Mara regalou os olhos. Gente, vai que tem um bicho, uma onça, sei lá. Se sair daí com fome, depois, o que a gente faz? Os 4 se entreolharam. Ruth se aproximou da porta do alçapão. Deu 3 batidas fortes e cadenciadas. O barulho dos arranhões parou. Os 4 amigos prenderam a respiração. 3 batidas abafadas, com a mesma cadência das primeiras, foram ouvidas. Edu deu um gritinho fino. Ruth respondeu com 2 batidas. O alçapão respondeu igual.
Ruth voltou a procurar a chave correta no molho. Vocês não sabem com que estão brincando, gente. Mara estava quase sussurrando, apavorada. Se for um bicho, ele sabe contar. Ruth meteu a chave grossa e cinzenta no buraco. O encaixe foi perfeito. Espera! Gritou Edu. Ele foi até a cozinha e voltou com uma vassoura, que segurou como se fosse um bastão de beisebol. Wagner balançou a cabeça em aprovação e fez o mesmo. Voltou com um pau de macarrão. Diante da desaprovação de Edu, encolheu os ombros. Ruth girou a chave. Tentou levantar a porta, mas o peso da madeira era demais para ela. Precisou de ajuda. Mara se recusou. Os meninos precisaram deixar o armamento de lado para ajudá-la. A porta do alçapão caiu do outro lado, revelando um buraco escuro. Alguém tem uma lanterna? Ruth não tirou os olhos da escuridão. Não, mas tem fósforos na cozinha, já volto. Wagner afastou-se. Quando retornou com a caixinha, entregou-a para Ruth, que puxou um fósforo e acendeu. Aos poucos, desceu a luz da chama dentro do alçapão. As trevas pareciam impermeáveis diante da luz tênue do fósforo. Tá vendo algo, amiga? Não, nada. Ah! Ruth gritou de repente. O que foi? O que tem lá? Nada, queimei o dedo. Os três respiraram aliviados. Um novo fósforo riscado e Ruth voltou a tentar investigar o alçapão. Já estava com meio corpo dentro, quando perdeu o equilíbrio e caiu na escuridão. Ruth deu com as costas na terra úmida e fofa. Conseguiu ouvir os amigos gritando acima e via o contorno das cabeças no quadradinho de luz que a porta do alçapão formava alguns metros acima. Ao seu redor, só trevas. Tateando o terreno ao redor, encontrou a caixa de fósforos. Puxou mais um e riscou. À sua frente, paredes de pedras, algumas vigas de madeira, grilhões enferrujados presos às estruturas rochosas, muita poeira e teias de aranha. O local parecia ter as mesmas dimensões da casa acima, nem sinal de vida, até que ao virar-se, Ruth iluminou com a chama algo ao seu lado, o rosto de uma menina, a mesma que encontrara no quarto da avó Lúcia, o mesmo sorriso perturbador. E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/Tosca Apresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da Tosca Literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.
Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento! Os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui nada é o que parece. Sua aventura começa agora. Capítulo 7. Ruth e os convidados terminavam um jantar farto que Sabu proporcionara. O lado racional de cada um, ali presente, tentava trazer um laivo de compreensão àquilo que encontraram ao retornar à sala abandonada do sítio a convite do caseiro. Mara temia que o mau cheiro dos restos do animal pelo assoalho tivesse tornado o espaço inabitável. No entanto, já havia desistido de farejar indícios do odor. A sala onde estavam encontrava-se impecável. O caseiro retornou com uma bandeja com pratos, colheres e um lindo pudim. Edu o recebeu com palminhas. Desculpa, seu Sabu, mas vou ter que perguntar. E o bicho morto, o que você fez? Mara não se conteve. O homem sorriu confiante. Em menos de uma hora tinha preparado um jantar, de fato um banquete para 4 pessoas, sem contar que a sala estava limpíssima. O próprio, desde a abrupta apresentação na varanda, tinha alinhado o cabelo, lavado o rosto e as mãos e colocado a camisa listrada para dentro da calça, apresentando-se assim com um aspecto muito menos puído e mais elegante. Eu lamento muito, senhora. Aquilo foi uma lastimável tragédia. Veja, nós tínhamos um porco, um leitão. Lamentavelmente fugiu do chiqueiro. Procurei por toda a propriedade, mas jamais ocorreu-me que o danado se esconderia dentro da casa. Pobre Rabicó. O senhor mora aqui? Wagner dirigiu-se a ele após receber uma generosa fatia de pudim. Não, senhor. Esta é a residência da marquesa. Sou apenas um humilde servo. Você mora onde? Tem lugar para caseiro nessas terras? Edu continuou a pesquisa entre colheradas no doce. O sorriso de Sabu adquiria um tom peculiar. De certo modo, os senhores estão no que, outrora, foi a casa dos serviçais. Os senhores vejam, esta é uma região rica também em história. A propriedade já foi muito maior. Eu nunca soube disso, espantou-se Ruth. De fato, madame, nos idos tempos do Império, este sítio marcava a entrada de uma grande fazenda, cuja propriedade mudou de mãos diversas vezes. Foram inúmeras aquisições e partilhas. Um governo, me falha a memória qual, decidiu que a maior parte deveria ser a área de preservação. Madame Ruth, corrija-me se estiver equivocado. A cerca que demarca os limites do sítio situa-se uns 30 metros ao oeste da propriedade, correto? Não sei, eu era muito nova. Ruth encolheu os ombros. Espere, você mencionou uma marquesa? Mara interferiu num rompante. Vai ver que esse era o apelido da avó da Rutinha, né, Rutinha? Edu nem parou de mastigar. Sabu ficou alguns segundos em silêncio, como se procurasse uma explicação plausível, mas optou por continuar a narrativa. Como dizia, foram muitos os proprietários. Devo estar equivocado. Minha função é apenas atender à manutenção do sítio. Mas quem que é o seu patrão, Sabu? Wagner insistiu. A prefeitura me paga pelo trabalho, mas meus verdadeiros patrões são vocês. Agora, se os senhores me permitem, vou terminar de preparar os aposentos para a noite. Acredito que a senhora Ruth ficará bem acomodada nos aposentos da avó. Ruth parou de comer e encarou o caseiro.
Mas como é possível, com todas as cinzas? Sabu reagiu com legítimo espanto. Cinza, senhora? Parece que um incêndio consumiu o quarto todo. Um milagre que não tenha se alastrado pela casa. Perdão, madame, mas acredito que haja um equívoco. Jamais houve qualquer incêndio na propriedade. A senhora pode conferir com os próprios olhos. Sabu, eu entrei no quarto. O clima de apreensão tomou conta dos convidados. Como assim, Ruth? Tinha um quarto todo queimado? Bom, isso tenho certeza que não deu tempo dele arrumar. Mara pousou o guardanapo sobre a mesa e apoiou-se nos braços da cadeira para levantar-se. Sabu apressou-se e puxou a cadeira, como manda o protocolo. Antes que pudesse fazer o mesmo por Ruth e os demais convivas, a turma já se encaminhava para as escadas, encabeçada por Mara. O caseiro apenas o seguiu. A porta do quarto da avó de Ruth foi aberta sem qualquer cerimônia e o cheiro de talco e rosas tomou conta dos sentidos de todos. A cama, a colcha de crochê, uma poltrona coberta de almofadas, fotos de filhos, netos e parentes distantes tomavam toda a parede, delicadamente coberta com o papel florido rosa e discreto. Tudo dava sinais de que a dona do estabelecimento tinha acabado de sair e voltaria a qualquer momento. Sem cinzas, amiga, parece que você fumou um sem mim. Mara começou a rir diante de uma Ruth incrédula. Desfeito o mistério, sem nada de real interesse dentro do quarto, ela virou-se e tomou o caminho de volta ao pudim. Os outros fizeram o mesmo. Apenas Ruth e Sabu permaneceram. Como isso é possível? Foi uma longa viagem, senhora. O cansaço... Eu sei o que eu vi. Cortou ela, ríspida. Perdão, senhora. Ruth não gostava daquela sensação. Talvez o caseiro estivesse mesmo certo. O estresse da viagem, da separação, a vida pregando peças tentando juntar as neuroses da adulta com as lembranças de infância. Talvez por isso não conseguia esquecer o sorriso da criança que a recepcionou na porta do quarto. Talvez por isso era a única capaz de ainda sentir o cheiro das cinzas. Aquele era o mesmo sentimento que o ex-marido insistia em lhe proporcionar. Sempre que podia ou precisava, era rápido em colocar em xeque a sanidade mental da esposa. Você é muito descontrolada, Ruth. A impressão deixada era de uma conversa desonesta, nada verdadeira. Era sempre uma variação de desqualificação mental. Ele, o injustiçado. Ela, a louca. Por vezes, chegou a duvidar de si mesma. Talvez fosse verdade que tivesse problemas. Talvez tudo estivesse na cabeça dela. Mas Ruth deixou o pensamento de lado. Odiava esse tipo de autopiedade. A psicóloga avisou que precisava trabalhar isso. Por outro lado, jamais viu-se imaginando coisas. A caixinha de música sobre a penteadeira chamou-lhe a atenção. Era delicada, castigada pelo tempo, mas em nada especial ou marcante, a não ser pela delicada grafia em letra cursiva dourada na tampa, registrando o nome da proprietária, Lúcia. Um presente de seu avô, quando ainda a cortejava. Sabu observou o interesse de Ruth pela peça. Não conheci meu avô. Foi um homem admirável. Ruth deixou a caixinha e virou-se para o caseiro. Quantos anos você tem, Sabu? Senhora? Meu avô morreu quando minha mãe era bebê. Como eu teria conhecido? Mas não o conheci, pelo menos pessoalmente. Perdões por dar a entender esse absurdo, senhora, mas me referia às obras dele, ao que ele construiu. Isso tudo é, de certa forma, a criação dele? Respondeu o caseiro, gaguejando. Entendo. Senhora Ruth, com a sua licença, devo cuidar da louça. Claro, pode ir. Eu já desço. Pois não, senhora. Sabu girou nos calcanhares e dirigiu-se à saída. Parou na porta e virou-se devagar, no último instante. Se a senhora não se importar, eu posso guardá-la? O quê? A boneca de pano. Posso guardá-la em sua caixa? Ah, deixe que eu faço isso. Tem uma mancha de sangue no vestido dela. Quero lavar. Se a senhora não se importar, posso cuidar disso também. Não será problema algum. Por um momento, o ar cordial e acolhedor de Sabu tinha dado lugar a um outro semblante, como se fosse uma inquietação insidiosa. Aquilo incomodou Ruth. É preciso um mentiroso para reconhecer o outro, pensou. Deixe que da boneca eu cuido, Sabu. Como quiser, madame. Esforçou-se para esconder a contrariedade.
Antes que o caseiro pudesse sumir pela porta, Ruth lançou uma pergunta. Você tem filhos, Sabu? Ele parou e a encarou intrigado. Não, senhora. Há alguma outra família nas redondezas com crianças pequenas? Talvez uma menina? Não. Por que me pergunta, senhora, se me permite? Por nada. Achei ter visto uma por aqui. Ruth soltou deliberadamente, esperando causar algum tipo de reação. Caseiro a olhava, atônito, estudando as expressões da patroa. Onde, senhora? Aqui dentro. Tentou parecer casual. Para seu espanto, Sabu recuou um passo, de olhos arregalados. No instante seguinte, recompôs-se. Tenho certeza de que a senhora teve uma infância feliz e cheia de amigos neste local. Sorriu. Ruth deixou que o caseiro retomasse os afazeres e ficou sozinha no quarto de Lúcia. Em frente à cama, uma pintura da avó ainda jovem, em perfil, o famoso nariz arrebitado da família delicadamente representado. No que fui me meter, vovó? O questionamento saiu em voz alta, para o quadro. Por um segundo, acreditou que ouviria uma resposta. Um grito vindo da sala tirou Ruth daquela espécie de transe. Aquele não havia sido um som qualquer. Era um timbre reconhecível que costumava ouvir em outros contextos, como shows de rock, baladas eletrônicas, festas regadas a álcool. Mas carregava em si uma seriedade de quem se depara com uma ameaça real, não com as excitações fugazes da vida de socialite. Mara estava horrorizada, fazendo ali um pedido de socorro. Ruth chegou ao final da escada esbaforida. Não era adepta de exercícios físicos e arrobos aeróbicos. Encontrou os 3 amigos ao redor da mesa de jantar, as costas coladas contra as paredes, como se uma ameaça se apresentasse entre as sobras do banquete. Mara apontava para o centro da mesa, a mão trêmula. Com o outro braço cobria os olhos, o corpo contraído. Edu tinha o rosto afundado do peito de Wagner, que tentava acalmar o namorado e a si mesmo. O que está acontecendo? Conseguiu se manifestar assim que recuperou o fôlego. Ali, ali! Mara limitou-se a responder, mantendo o dedo em riste. Não conseguiu elaborar muito além daquilo, a náusea empurrando o jantar esôfago acima. Ruth procurou por uma resposta no casal amigo, mas Wagner se limitava a balançar a cabeça negativamente e murmurar coisas como horrível e nojo. De Edu, sequer conseguia ver o rosto, enterrado no tórax do protetor. Passo a passo, Ruth aproximou-se da mesa, procurando encontrar algum tipo de animal peçonhento. Talvez até uma ratazana que se aproveitou da ausência de humanos no aposento para degustar do banquete de Sabu. Onde estava o caseiro? Nem sinal dele. Como era possível? Ruth ficou sozinha no quarto de Lúcia por alguns segundos, 1 minuto no máximo. Sabu deveria estar ali recolhendo os restos do jantar no momento do ocorrido. Ruth já estava a 2 passos da mesa, pratos de sobremesa sujos, colheres prateadas, guardanapos de tecido com marcas de batom e doce. No centro de tudo, o que sobrara do pudim. Não mais que 1/4 do total. Talvez Mara estivesse vendo coisas também. Mas como explicar o recuar amedrontado dos rapazes nesse caso? Talvez ambos apenas tenham reagido à demonstração de pavor da amiga. Afinal, nunca foram as pessoas mais corajosas que Ruth conhecia, necessariamente. Amiga, o que está acontecendo? Fala comigo. Olha, que nojo, balbuciava, tentando segurar o vômito. Precisou se conter para não responder. Não vejo nada aqui. Logo ela, que já tivera sua racionalidade questionada 2 vezes desde que chegara naquele lugar. Mara sempre foi uma mulher racional e prática. Merecia o benefício da dúvida. Ruth inclinou-se para olhar o pudim de perto. Um doce como outros. Em tantas mesas e festas que Ruth frequentara, poderia estar em quaisquer daqueles cenários, a calda de morangos lentamente escorrendo sobre o branco leitoso e intacto. Ruth girou a bandeja, checando o outro lado. Só então percebeu. Revelado pelo corte da última fatia, encrustado no que restara da sobremesa, um olho encarava Ruth, castanho, seco e sem vida. Um olho de porco.
E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da Tosca Literatura, siga nossas redes sociais. Você encontrará a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.